E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos no final do nosso curso de planilha eletrônica, né? A nossa última aula trazendo um recurso muito interessante e importante de saber utilizar, que é a criação de gráficos, né? Para quem faz curso de planilha eletrônica é fundamental saber criar tabela, obviamente, tá? E também pegar a tabela que você criou, que você planejou e exibir essas informações da tabela em um gráfico. O gráfico ele tem esse papel importante de deixar os registros que foram adicionados na tabela de uma maneira visualmente mais fácil de entender, tá? Então hoje em dia os jornais, as revistas, o material de comunicação, as empresas que trabalham com esse tipo de material de comunicação, eles colocam infográficos, geralmente ou tem uma tabela ou tem um gráfico para poder apresentar as informações que foram pesquisadas, que foram coletadas sobre essa tabela ou essa pesquisa, né? Então, antes da gente começar a aprender a criar gráficos, eu vou dar duas dicas iniciais. Primeiro, você tem que ter uma tabela. Não dá para criar um gráfico se não tiver uma tabela, certo? E essa tabela ela tem que ter no mínimo uma coluna com informações de texto e no mínimo uma coluna com informações de números, tá? Você também pode ter uma tabela com uma coluna de texto e várias colunas de números. Olha só o que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, eu estou aqui com uma tabela de uma lanchonete, nesse primeiro exemplo, tá? Que ela tem os seguintes produtos uma coluna de texto. Tem café, cuscuz, tapioca, café com leite, sanduíche e pastel. Essa é a coluna de texto. Na segunda coluna, ela tem a coluna dos números, tá? Então, por exemplo, esses produtos aqui da lateral venderam tantas quantidades. Então, essa aqui é um exemplo de uma tabela simples, com uma coluna e com uma coluna de texto e uma coluna de números. Olha esse outro exemplo agora, tá? No outro exemplo, a tabela ela continua tendo aqui uma coluna com texto e dessa vez eu tenho três colunas com números que precisam ser utilizados para a criação do gráfico. Então, a dica inicial é essa. Na tabela que vai ser criada o gráfico, tenha pelo menos uma coluna de texto, no mínimo uma coluna de números, aí você pode aumentar essa quantidade de colunas de números também. Bom, sabendo dessa informação, agora vamos para a parte principal da nossa aula. Para criar o gráfico, primeiro você vai selecionar da tabela o rótulo ou os rótulos, né? E as informações de texto e número. Poderia também selecionar o título? Poderia, só que quando você faz isso, o título vai aparecer lá no gráfico juntamente com os rótulos, né? Em alguns programas dá certo e outros programas eles meio que juntam as palavras, tá bom? Então, para evitar futuros erros, seleciona somente os rótulos da tabela e as informações de registro. Pois bem, selecionou, agora você vai clicar lá em cima no menu inserir, certo? Procure o grupo de gráficos, tá bom? Tem alguns programas que ele dá gráficos, um botão tipo gráficos sugeridos, gráficos recomendados, né? Mas eu vou aqui mostrar para vocês esses tipos de gráficos. Bom, selecionando, menu inserir, vamos aqui utilizar o primeiro exemplo gráfico do tipo coluna, né? Quando tu clicar, ele pode te mostrar alguns modelos, tá bom? Okay? Nesse caso eu vou escolher o primeiro por ser básico para vocês compreenderem junto comigo, tá bom? Entenderem também. Vamos clicar. Assim que tu clicar, vou diminuir aqui a visualização, só um minuto. Só um minutinho. Pronto. Vou diminuir mais ainda. Pronto. Assim que tu clicar, o gráfico surge na tela. Selecionei o gráfico surge. Então vamos ver se esse gráfico corresponde à informação da tabela, tá bom? A ideia do gráfico é ser mais fácil de compreender do que uma tabela. Então vamos lá. Aqui no café ele está dizendo que vendeu 5, né? 5 quantidades. Então vamos olhar aqui pelo gráfico, né? Tá vendo aqui a linha de valores, né? Então vamos nós.
café, do 0 até mais ou menos 5, tá certo. Vamos ver aqui o cuscuz, vendeu 10. Na linha do 0 até o 10, também tá certo. Tapioca vendeu 8, então da linha 0 até o número 8 também tá ok. Café vendeu 3, da linha 0 até a metade do 2, 4, 3. Sanduíche vendeu 4, tá certo. E pastel vendeu 6, também tá certo. Então, logo de cara, é claro que eu não vou ficar comparando numa exibição a tabela do gráfico. Ideal para exibir para um público seria o gráfico, né? Então, de cara, qual é a ideia que eu tenho que ver aqui nesse gráfico? Eu tenho que olhar para ele e entender quem é menor, quem é maior. Então, assim que você olha para o gráfico, você percebe que o cuscuz é o que vende mais. Tá entendendo? Qual é o que vende menos? Você olha para o gráfico, o que vende menos aqui é o café com leite, tá bom? Aí, quando você compreende que tem que ser mais fácil a visualização, aí você pode, no decorrer da produção do gráfico, você pode personalizar, tá bom? Mas assim, não é a ideia agora personalizar. Primeiro vamos só entender essa questão de como criar, tá bom? Ok? Aí, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o menu inserir, né? No menu inserir, agora digamos que eu queira testar outro gráfico, vamos ver se funciona com outro gráfico. Eu vou clicar no gráfico, aperto o delete. Então vamos lá, vamos selecionar novamente os rótulos com as informações de registros, né? Vamos clicar novamente no menu inserir e vamos escolher agora, deixa eu ver aqui um exemplo do tipo pizza, né? Primeira opção. Nesse tipo de gráfico pizza, ele traz aqui a legenda abaixo, né? Então, logo de cara, sem saber quem é o produto, eu já consigo visualizar que esse laranja aqui, ele vendeu mais, né? Numa porcentagem aqui de 100%, digamos, tá bom? Então, quem é aqui esse laranja? É o cuscuz, tá vendo? Quem vendeu menos? Eu posso ver que é o amarelo, que é o café com leite. Aí esse azulzinho mais claro vendeu um pouco a mais, o azul escuro um pouco a mais do que o azul claro e o verde a mais do que esse azul escuro, né? E esse cinza, que é a tapioca, vendeu pouco menos do que o cuscuz. Então, a ideia, pessoal, é que você consiga interpretar o gráfico numa questão de está sendo mais fácil de interpretar do que a tabela. É claro que essa tabela é pequena, né? Mas dependendo da situação, autocriar um gráfico pode ser que fique mais complicado de entender, tá bom? Então, por exemplo, eu vou deletar esse gráfico, vou mostrar outro exemplo aqui. Vou selecionar, já está selecionado, vou inserir, vou no tipo linhas, né? Vamos ver aqui se vocês conseguem entender junto comigo essa tabela usando o gráfico do tipo linhas. Então, dependendo da situação, eu sei que esse azul quer dizer a quantidade vendida, né? Vamos lá. O café vendeu aqui mais ou menos 5. O cuscuz vendeu mais ou menos 10. Então, ó, só tem que tomar cuidado se o gráfico está sendo fácil de compreender, tá bom? Deixa eu testar mais um exemplo aqui, ver se a tabela funciona. Inserir. Vamos ver aqui na opção barras, né? Vamos ver se dá certo. O barras praticamente é a colunas invertidas, né? Também tá fácil de entender. Linha do tempo dos valores, as informações de produtos. Aqui eu sei que o cuscuz vendeu mais. Bom, acredito que sim, né? Ficou fácil de compreender. Só tome cuidado para você não deixar o gráfico mais confuso do que a tabela, certo? Vamos aqui finalizar só com mais um exemplo com 2 ou mais colunas. Então vamos lá. Agora, para ter certeza que vai funcionar, você pode utilizar o colunas, certo? Olha só que agora, diferente daquela primeira tabela, as cores janeiro, fevereiro e março são modificadas, né? Então, por exemplo, café em janeiro vendeu 5, em fevereiro vendeu mais ou menos 8, 10, 8, isso. Em março vendeu 10. Então, dependendo do que você vai fazer, tá? Experimente os gráficos, veja qual é o que está mais fácil de ser visualizado, compreendido. Peça alguém para do lado
ou que trabalha com você para verificar se está fácil de compreender, tá bom? E não esqueçam, gráficos é fundamental para quem faz curso de planilha eletrônica, seja básico, seja intermediário, seja avançado, tá bom? Bom, então finalizamos esse ciclo de aulas de planilha eletrônica, tá? Eu espero poder ter ajudado todo mundo que veio até aqui. Lembrando que se você quiser rever as aulas, todas elas vão estar na plataforma do YouTube, tá bom? E os alunos que estão matriculados na turma virtual do Google Sala de Aula, façam as atividades, assistam os vídeos, tá? Para vocês poderem acompanhar o conteúdo e não ficar recebendo mais informação durante esse período de quarentena. Outra dica também, né? Se cuidem, lavem constantemente as mãos, tá? Evitem sair de casa para evitar contaminar as pessoas que você gosta, as pessoas da sua família, tá bom? E eu espero que tudo isso possa passar, né? É uma fase sim, mas nós vamos conseguir. E quero deixar também um forte abraço para todo mundo que assistiu às aulas, meus alunos, tá bom? E é isso aí. Nós vamos continuar, se Deus quiser, nas aulas presenciais no futuro bem próximo, tá bom? Forte abraço do professor e nos vemos assim que possível, tá? Logo mais. Até mais, pessoal.